sobre o livro 12 Regras para a Vida. Esse livro foi escrito por um psicólogo canadense que está atualmente entre alguns dos intelectuais a nível mundial. E ele escreveu um livro chamado 12 Regras para a Vida, um antídoto contra o caos. E aí, puxando o gancho para a pediatria, uma dessas regras em si fala sobre educação infantil. E essa regra é: não deixe com que os seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Não é deixar de gostar do tipo amor, porque o amor de um pai e de uma mãe, ele é incondicional, independente do que aconteça. Mas é com que faça com que você deixe de admirá-los. Que seria o que, por exemplo, arrogância, soberba, mentira, egoísmo. Então, essas coisas que a gente tem que tentar evitar. Então, o que ele fala? Que hoje a gente está na época dos filhos reizinhos e dos pais amigões. Punk, né? Pesado, dói ouvir isso, mas é a realidade. Então, a gente está com os filhos achando que mandam, os reizinhos que pedem tudo, tem que ter tudo na mão, na hora, do jeito que quer, como quer. E os pais, né? Se o filho é rei, o pai vira um súdito e faz tudo o que o filho quer. Então, a gente nota que o quê? Que os pais, amigões, né? Saber interpretar, né, em que ponto que ele quer colocar, no sentido de que tem o pai e tem um amigo. O pai, ele tem uma função muito mais ampliada. O amigo, ele tem uma função limitada dentro da vida da criança. Vai estar mais voltado o quê? Para a diversão, né? Para o entretenimento, que é o que nós pais não deixamos de ter. Nós temos o nosso amor, o nosso entretenimento da nossa forma, mas a criança, ela precisa de o quê? De um norte. Então, ele fala muito sobre a palavra amor de suporte, que seria o quê? Você ser firme e, ao mesmo tempo, ter ternura, doçura e ternura com firmeza, né? Então, essa firmeza só é encontrada nos pais. Então, aquele pai amigão que fala sim para tudo, ele coloca como se fosse algo que fosse dar um dano a longo prazo muito maior do que qualquer outro tipo, né, de castigo que você possa fazer, né? Então, ele coloca aqui, ó, as crianças podem sofrer tanto ou mais danos pela falta de atenção incisiva ou que, né, de eu ser firme, quanto pelo abuso físico ou mental. Para olhar o tamanho do dano que a gente causa para uma criança quando eu não sou firme. A criança, como eu até havia dito em outro vídeo, é como se fosse um cego buscando limites. E ele não consegue acessar esse limite sozinho. Eu preciso de ter esse guia, esse tutor mental, para me dizer o que é certo, o que é errado, me mostrar o caminho, senão eu me perco. Então, a crítica pesada dele é em cima disso, que os pais hoje em dia, eles têm medo de dizer não para as crianças, com medo daquilo ali gerar uma frustração e a criança deixar de gostar deles, né? E não, muito pelo contrário, quando eu coloco um limite no meu filho, aquela criança, ele está se sentindo acolhido, cuidado, ele está numa ilha, né, de suporte, de conforto. Então, essa criança, ela vai se sentir muito mais segura e amada. Então, ele faz uma crítica, né, aos filhos reizinhos e aos pais amigões, né? Então, ele tenta passar um pouco disso. Então, quando você cria esse filho dessa forma, como esse filho reizinho, isso tem um impacto social gigante. Porque o que acontece? Quando ele sai para fora, para o mundo, ele vai ser frustrado a todo momento. Na escola, ele vai ter dificuldade de socialização, os amiguinhos não vão aceitá-lo. Os outros pais, ao ver aquela criança, né, birrenta, malcriada, vão começar a querer isolar aquela criança,
Então, assim, o impacto para a criança é gigantesco, mas a gente tem que ter em mente, o que a gente tem que ter em mente é que a maior vítima de todo esse processo e esse ciclo é a própria criança. A criança, ela é birrenta, ela faz o que faz, não é porque ela quer, é porque é um cérebro imaturo, com, né? Igual eu tinha falado, com o sistema límbico a todo vapor, voltado para as emoções, e a minha área do neocórtex, né, da área pré-frontal, totalmente imatura, fazendo-a ficar toda voltada para os impulsos. E cabe a nós, os tutores, os pais, dar um norte e guiar essa criança, para a gente evitar lá no futuro tantos transtornos de ansiedade, depressão, suicídio, gente. Suicídio infantil, principalmente de adolescente. Isso é uma coisa que a gente vê muito. Então, esse negócio de deixar a criança escolher o que quer e a hora que quer e fazer esse caminho conforme, você imagina uma criança completamente indefesa, trilhando o seu caminho, sem ter um tutor, para um pai permissivo que fala, não, olha, eu quero ir para a direita, pode ir. Não, vou para a esquerda, pode ir. Não, eu quero comer hoje McDonald's com 2 litros de Coca-Cola. Não, tudo bem, meu filho, tudo bem. E muitas vezes a gente vê que isso é até mesmo eu me coloco nisso, todos nós pais. Muitas vezes, quando nós estamos por algum momento ausente naquele momento, a gente quer chegar em casa e, nossa, né? Para suprir aquele meio período que eu trabalhei, eu quero chegar, né? Só dar alegria para o meu filho para tentar suprir aquele momento que eu estava fora de casa. Mas a verdade é que isso não funciona e nunca vai funcionar. O filho quer o pai e a mãe fazendo o seu papel. Cada um fazendo o seu papel, as coisas funcionam muito bem.